Falar do Cruzeiro, Rafa Nobre tá de volta trazendo as informações do Cabuloso. Diga lá, Xará. É isso, Xará, boa tarde pra você, pra Di, Seabra, Lelhão e Samuca também conectado, e claro, o torcedor cruzeirense aqui com a gente no Tempo Esportes. O Cruzeiro que finalizou, Xará, agora em Belo Horizonte, a sua preparação, o próximo treinamento, a próxima atividade já em Curitiba, para que possa enfrentar a fim da preparação, para que o Cruzeiro possa encarar o Coritiba no sábado, dia 11, 4 da tarde, na Vila Capanema. Duelo super complicado, vai ter o Cruzeiro pela frente, entra muito pressionado, principalmente pelos resultados das duas últimas rodadas. Então o Cruzeiro que encara o Coxa, e aí o técnico Zé Ricardo com algumas voltas, o goleiro Anderson e o atacante Rafael Papagaio. Os dois nesse momento são reservas, mas o Rafael pode sim ganhar uma posição ali no ataque. Quem sabe o Bruno pode ir para a esquerda. Enfim, o fato é que deve, como a gente vem conversando aqui no Tempo Esportes, o Cruzeiro deve promover algumas mudanças, se não pelo menos uma delas, para esse jogo contra o Curitiba, esse duelo muito importante. O Cruzeiro que deve divulgar daqui a pouquinho, Xará, a lista de relacionados, e aí deve tirar algumas dúvidas, a principal delas com relação ao Kaique, né? Tá recuperado de uma lesão na coxa esquerda, ficou fora, se machucou no clássico contra o Atlético lá na NMRV, e aí ficou fora dos jogos seguintes. Tá completamente liberado, fez 2 treinamentos, quem sabe pode viajar aí com o restante do grupo para esse jogo contra o Curitiba. O cria da toca, o Kaique, também outro reserva, mas estava bem demais, estava principalmente no clássico, entrou muito bem. Ele acabou sentindo ali no intervalo, iniciozinho do segundo tempo, a coxa esquerda, e de lá para cá não atuou mais, então tá liberado. Pode ser que seja uma novidade na lista de relacionados. Outra novidade, claro, o atacante Fernando, tem 26 gols na base do Cruzeiro, e é uma das reivindicações da torcida cruzeirense com relação à relação na lista de convocados para os jogos do Cruzeiro. Ele ficou fora dos 2 últimos jogos. Robert foi a figura constante ali na vaga dele, mas enfim, o Fernando pode ser uma opção. E antes da gente destacar, Xará, inclusive, eu acho que é legal a gente pontuar isso, porque a integrantes da Máfia Azul, a principal organizada do Cruzeiro, eles estiveram na porta da Toca da Raposa 2, segundo a própria Máfia Azul, durante toda a manhã, para protestar e pedir, exigir individualmente de alguns jogadores. Eu vou até ler aqui, inclusive, Xará, se você me permite, dá tempo, sim, acho, né? Tranquilo. Vamos ler aqui o que diz a nota da Máfia Azul. Hoje, como em muitos outros nos últimos meses, a torcida Máfia Azul esteve presente na porta do CT, exigindo uma conversa com o departamento técnico e jogadores do atual elenco. Ficamos por toda a manhã na porta do CT, esperando uma resposta. Por hora, como foi em todo o decorrer do ano, fomos negados a entrar, mas no início da tarde conseguimos entrar para ter um diálogo com alguns atletas e também com o treinador do atual elenco. A torcida Máfia Azul, como os demais torcedores cruzeirenses, não mais suportam a campanha vexatória que o clube vem protagonizando no Campeonato Brasileiro. Entendemos a realidade do clube, realidade financeira, pois a realidade técnica, tática e desempenho apresentados dentro de campo não aceitaremos mais. E por meio dessa conversa cobramos de todos os jogadores, sem excluir nenhum, mesmo que alguns ali não mereçam ouvir as mesmas cobranças, pois vestir uma camisa independente da sua deficiência técnica de cada um, a raça deve ser primordial, coisa que muitos jogadores até então não demonstraram, tanto tecnicamente, tanto em raça, vontade e dedicação às 5 estrelas dentro de campo. Durante todo o ano, até a data de hoje, já tivemos inúmeros protestos, inúmeros movimentos de apoio, casa cheia em praticamente todos os jogos, e para esses jogadores parece que pouco importa, não surtiram efeito, mas agora a conversa é diferente. Sábado é ganhar ou ganhar, não tem conversa ou entrar em campo para dar a vida ou nem precisa viajar. Acho que esse ponto aqui, para mim, é o que pega mais, é a parte final. Aqui a cobrança agora será pessoal, não tem essa de protesto na porta de CT, vamos cobrar na porta de casa, na saída do filho da escola, no passeio, no shopping ou no restaurante, a cada um que em campo não honrar as cores do Cruzeiro Esporte Clube em campo, ou joga por amor, ou joga por terror, ou pede para sair. Então a nota da torcida organizada principal do Cruzeiro, a Máfia Azul, que fez esse protesto. Foram alguns integrantes, é bom a gente deixar isso claro, que tiveram presentes lá na porta da Toca da Raposa 2, diferente, né, Samuel, do que foi aquele protesto ali antes do clássico contra o Atlético, né? Boa tarde.
Pois é, boa tarde, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu até acompanhei o vídeo e esses torcedores lá na porta da toca, né? E muitos vão pegar a estrada aí e algumas horas de ônibus até Curitiba. Eu penso que a cobrança, ela é válida desde que não envolva violência. Isso, por exemplo, de porta de escola, de família, isso aí não tem como a gente concordar, né? E que fique numa cobrança, que o torcedor ele vá até a porta da toca e mostre a importância, né? Eu tava acompanhando o vídeo e tem algumas falas que são aquele sentimento do torcedor mesmo, né? Porque quando um time ele é rebaixado, a maioria vai buscar outro lugar, né? E quem que fica aqui é a torcida, é a instituição, né? Que acaba sendo prejudicada. Então, esses torcedores querendo passar isso, e quando eles falam de vontade, isso aí não pode faltar, não pode faltar. A gente já viu várias equipes brigando para permanecer numa Série A do Campeonato Brasileiro e alguns times são rebaixados e o roteiro ele é muito parecido, né? É salário atrasado, é isso e aquilo, e o Cruzeiro não tem esse roteiro. O Cruzeiro não tem, o Cruzeiro teve o Mineirão lotado o tempo inteiro e, por exemplo, alguns times aí, Santos jogou sem torcida porque teve quebradeira, o Vasco jogou sem torcida porque teve quebradeira e o Cruzeiro não teve até agora nenhum elemento, teve a qualidade técnica baixa, né? Isso aí também a gente sabe que derruba time, mas não é tão comum assim, só esse fator apenas. Então, que esses jogadores aí se fechem ainda mais, deem uma resposta positiva e tirem o Cruzeiro dessa situação, porque não é Ronaldo que vai entrar em campo, não é Zé Ricardo. No final das contas, depende desse grupo de atletas. Depende do grupo de atletas, de todos se fecharem, entregarem o máximo. Contra o Inter não foi nem 50%, né? Então, se essa competitividade voltar a ser aquela contra o Atlético, contra o Bahia, o Cruzeiro tem chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso eu falo, hoje não tem mais o que fazer a não ser os jogadores se fechando e tirando o clube desta. Só um detalhe, no vídeo que circula, pessoal, os jogadores que foram cobrados, Matheus Pereira, Neres, Lucas Oliveira e Wesley, são alguns que aparecem no vídeo, nas imagens que estão nas redes sociais. Claro que não vou imputar aqui, personificar, falar só esses 4, eles merecem ou não, mas dos que eu citei aqui, Wesley, Lucas Oliveira e Neres, e o Matheus Pereira, talvez o Matheus Pereira uma performance ruim aí nos últimos jogos. Tem culpa alguém específico de Mário Oliveira? Deixa eu te dizer uma coisa, a gravidade dessa nota, ela tá assinada pela máfia. Ela é enorme, sabe por quê, gente? Primeiro, óbvio que a gente tá vendo que o Cruzeiro não tá bem, né? Individualmente, coletivamente, tudo mais. Agora, esses jogadores vocês acham mesmo que eles entram em campo pra não ganhar jogo? Vocês acham mesmo que esse tipo de coisa que vocês fizeram e colocaram aí nas redes sociais vai passar ileso ou passa ileso? Isso é crime. Ameaça é crime. Sabe o que tem que se fazer com essa ameaça aí? Denunciar as autoridades. A polícia passa a investigar e fim de história. Não existe isso. Não existe esse tipo de coisa. Isso não é nem ameaça velada. Isso é uma ameaça explícita. Tá ali, é pública. E nem apagando o post tem isenção de culpa, não, tá? Não tem. O print é eterno. Isso é caso de polícia. E eu vou dizer mais, eu não quero já saber mais o que a diretoria do Cruzeiro vai fazer com o time, não. Eu quero saber o que a diretoria do Cruzeiro vai fazer com essa ameaça aí. Eu quero saber que tipo de segurança a diretoria do Cruzeiro vai dar para esses jogadores que ela contratou. Jogadores que são escalados pelo treinador, jogadores que estão em campo porque alguém, né, contratou e alguém colocou eles para jogarem.
Então chega a ser absurdo esse tipo de situação. Por mais que o cara não esteja bem, por mais que a situação... Gente, isso não existe. Que mundo que a gente tá vivendo? Isso é uma ameaça. E olha, as autoridades públicas também têm que se manifestar aí. É público. É público. Eles não ficam procurando aí antes de jogo, não sei o quê, olhando aí a inteligência, não sei o quê. Tá aí, ó. Não precisa nem de inteligência, tá escrito aqui. Ô, Xará, antes de você chamar o pessoal, só pra dar uma resposta, a gente entrou em contato com o Cruzeiro até pra responder essas questões que você levantou e o que o Cruzeiro informou que não vai haver comentários públicos a respeito nesse momento. É que pelo menos faça alguma coisa então. Lélio Gustavo, aspas aqui pra alguns dos integrantes nesse vídeo. Se a gente perder, o bagulho vai ficar louco. Se não tem qualidade, vai na raça. Se vocês voltarem com um empate, obviamente falando do jogo contra o Coxa no fim de semana, isso aqui vai virar um inferno. Aí já passou da esfera do futebol, do esporte, já foi para um negócio muito pior, né, Lelão? Já, porque a cobrança ela não deve ser feita nesse tom de ameaça, né? Porque aí realmente fica caracterizado um crime. A torcida que tá sempre lá cobrando e já há um bom tempo, ela não pode perder as estribeiras agora no momento decisivo. Dimara falou corretamente aí, isso é crime, mas por outro lado é uma torcida que também pega a estrada e tá lá apoiando. Mas ameaçar o jogador nessa reta final não é a melhor coisa a ser feita, não é. Isso aí, dependendo da maneira que for, né, absorvida ali a crítica, pode fazer com que uns até joguem e outros se apaguem definitivamente. Tem essa questão também. A parte psicológica passa a ficar afetada e tem gente que reage de outra maneira. E vamos ver. Eu tenho comigo os seguintes, caras, aqui no Mineirão, a maioria, né, já sente quando entra e vê a arquibancada cheia, porque a camisa pesa. A camisa do Cruzeiro é pesada, sabe? Pesada para alguns jogadores que estão aí. E vê aquele volume de gente, aí que se apaga. Você vê, o Cruzeiro ele consegue jogar melhor até fora de casa. E agora vem isso aí, pra deixar todo mundo apreensivo agora. Não era o momento pra se ameaçar, era o momento pra se cobrar, mas se cobrar de uma maneira melhor, né? E outra, né, Seabra? Eu e Dimar estivemos na transmissão do Cruzeiro e Flamengo, o Ronaldo tem aquela declaração infeliz, a gente fala, Ronaldo, você tá completamente equivocado, não fosse a torcida não abandonou, Cruzeiro com média alta de público pra esse ano, e imagina se acontece o que o Samuel falou, que rolou com o Santos, rolou com o Vasco, já tá ruim com a presença do torcedor. Ainda que o Cruzeiro jogue melhor fora de casa, na opinião do Lélio é essa. Imagina sem a torcida, velho. O torcedor de verdade do Cruzeiro, né? É o que tem ido ao campo, é o que tem incentivado o time. Eu sinceramente tenho uma preguiça tão grande de falar dessas coisas, porque desde que o mundo acontece, os caras não aprendem, não param, a coisa não desenvolve. E nada acontece. Nada acontece. Aliás, há poucos anos aí, quando o Cruzeiro foi rebaixado, nós, enfim, deixa pra lá, né? Mas é engraçado, mudou de editoria, né? Nós não estamos falando mais de esporte. Não. É outra história agora, foi pra editoria de polícia. Então, quando é assim, pra mim, passou o programa de esportes, a gente passou pra polícia. Eu acho que esse tipo de, eu sempre falei isso, torcedor pra mim é quem vai na arquibancada, é quem cobra do time na arquibancada, é quem vaia na arquibancada, é quem apoia, quem sofre, quem chora, quem compra a camisa, é você que tá ouvindo aí agora, e esse é o torcedor de verdade. Agora, ir pra porta de CT, ir pra dentro de CT, ameaçar dessa forma, aí mudou de editoria, né? Saiu do esporte, foi pra polícia, pra mim é outra história. Legal, ô Xará, então pra gente sair desse assunto, porque a gente precisava registrar, né? Mas agora vamos falar do time, e aí, Samuca, eu queria até saber de você, assim, a gente até levantou ontem essa questão, acho que o Zé deve mexer mesmo na equipe, e aí você também fica nessa ideia de que o Papagaio pode finalmente começar a voltar à titularidade, e aí o Bruno pode ser deslocado ali pra parte esquerda do ataque do Cruzeiro. O que você pensa do Cruzeiro de sábado, Samuca? Então, o que eu penso é que tem que mudar, né? Tem que mudar porque nos últimos jogos aí, principalmente, o Cruzeiro, para ele vencer o jogo hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não pode sair atrás do marcador, né? Até tomara que aconteça aí pra frente, se sair atrás e virar um jogo,
mas até agora o Cruzeiro não virou, né? Na temporada de 2023. Então, você conseguir fazer um gol antes é sinal de alívio. E o Coritiba, ele tá virtualmente rebaixado, mas ele tá jogando leve também, né? Ele veio aqui, fez 3-0 no América e tem alguns bons jogadores. Claro que o conjunto não deu certo e ficou nessa situação aí praticamente impossível, né? Mesmo se ganhar todas, o Coritiba chega no máximo a 41 pontos. Dificilmente um time vai ficar com 41 pontos ali daquela turma que tá escapando, né? O 16º vai fazer mais do que 41 pontos, com certeza, nesta Série A. Então, a gente espera mudança. Seria uma que eu faria, com certeza, jogar com o centroavante e tirar o Bruno Rodrigues ali de um falso 9, deixá-lo na ponta esquerda. É o que a gente falou ontem, é o Bruno Rodrigues ali como ponta, aberto pela esquerda, e o restante aí o Zé Ricardo que encontre a alternativa. Mas ele precisa mudar sim, fazer algo diferente, né? Se chega sábado, 3 da tarde, sai a escalação, o mesmo Cruzeiro que perdeu pro Inter, aí acho que o torcedor já vai dar uma desanimada, né? Mas vamos aguardar, tem mais um treino amanhã ainda, no CT do Caju, o centro de treinamento do Atlético Paranaense, quando o Cruzeiro fecha a preparação e o Zé Ricardo vai definir o time para encarar o Coritiba. Olha, eu vou te falar uma coisa, esse time do Coritiba, ontem eu tava lá no Independência, né? Trabalhamos no América 0, Coritiba 3. O time do Coritiba não é essa bola toda, né? Obviamente, vide tabela de classificação, e dentro de campo a gente percebe isso. Tem um ataque que é veloz, vamos dizer assim, o Marcelino Moreno cai para um lado, Robson cai para o outro, são 2 bons jogadores, velocistas de habilidade, no meio, entre eles ali, o Slimani, o argelino, que tá um tanto quanto fora de forma, né? Ele vai meio que se arrastando ali na frente, joga a bola, sabe jogar. O cara jogou na Europa, jogou no futebol inglês, jogou no Fenerbahçe, jogou pra tudo quanto é lado, então ele sabe jogar bola. Se deixar, ele faz estrago. Ele ontem armou jogada para um gol, ele quase marcou gol contra o América, mas não é esse time todo. O Cruzeiro tem plenas condições. O problema todo é o Cruzeiro, né? É o que a gente fala, o Cruzeiro é bom e é ruim depender de si próprio, né? É bom depender de si próprio, agora é ruim também, porque aí tem que marcar gol, né? O Cruzeiro marca gol. Eu, sinceramente, estou esperando para ver essa lista de relacionados hoje. Dependendo, a gente já começa a desanimar com algumas coisas, viu? Sinceramente. Mas a lista ainda não saiu? Ainda não. Porque eu acho assim que o Cruzeiro não oscila só ele, Cruzeiro, né? Ele oscila até na definição daquilo que realmente o treinador quer, porque eu vou ser muito sincera com vocês. Se depois de tudo que ele falou na coletiva, não, Fernando não vai porque Fernando, eu não quero destruir os meninos, eu tenho, né, tá precisando de um atacante do jeito que ele tá precisando, e ele colocar esse menino hoje na lista, eu vou querer saber dele o que é realmente que ele pensa do time, porque isso já vai ser, sem dúvida nenhuma, um critério enorme de indefinição de situação de jogo, do que ele realmente espera do Cruzeiro. E o Cruzeiro precisa de mudanças, e são mudanças sérias. Por isso que eu disse aqui, ele chamou uma responsabilidade enorme para ele na coletiva, quando ele disse: eu não trouxe, eu não trago, porque eu não quero que o menino sofra. A gente tem que fazer a transformação com ali segurando um pouquinho e tal. E aí, se esse menino sair na relação, hoje vai falar o quê? Essa falta de critério, eu fico sem entender até quando a gente não vê o Wesley. Gente, mas aí a gente tem que decidir. A gente tem que decidir se a gente quer que relaciona ou quer que não relaciona. Acho que você não entendeu, Samuel. Eu, Dimara, o Fernando estaria na minha lista. Quem disse que o Fernando não vai estar, e o que a gente está tentando dizer aqui é que o Fernando seria importante, mesmo que seja um garoto que está entrando, isso nós estamos dizendo e esperando que ele apareça na lista. Mas você, como treinador, ou o Zé Ricardo, vai ter que explicar por que no jogo passado você achava que ele não tinha condições de entrar e agora em uma semana ele ganhou a condição? Maturidade? Isso mostra que a indefinição é muito maior do que a gente pensa. Ele ganhou tudo isso em uma semana? Eu daria até outro exemplo com relação... Não, mas aí se a gente for por essa lógica, então, não precisa de relacionar o Fernando mais. A explicação já tá dada e pronto, não precisa a gente cobrar. Foi o que ele... Não,
Cobrar você pode. Eu estou dizendo que ele tem que ser cobrado, inclusive se ele estiver na lista. Porque como é que pode um treinador mudar de opinião em uma semana relacionado ao garoto? Por isso que eu falei, não fale esse tipo de coisa. Isso é tétrico para treinador. Você chama a responsabilidade. Ele não joga porque eu decidi, porque ele ainda é novo, porque ele precisa ter uma passagem melhor. E aí uma semana depois você relaciona ele? Ele tem que explicar também. Eu entendi o ponto da Edmara, de ele falar e do nada mudar o discurso. Talvez seria melhor não ter falado. É isso que eu tô dizendo. Aí você melhor evitar, né? Aí você vê como o cara oscila. Sim. E por isso que o time oscila. Deixa eu só, eu acho que um outro ponto também que eu acho que, pelo menos pra mim, não ficou... Mas, ô Rafa... Vai, Samuca. A gente já viu várias vezes um atleta numa semana ele arrebentar nos treinos e merecer uma convocação. Isso não acontece no futebol? E aí? O cara treina pra isso. Ele treina pra convencer o técnico que ele tem que estar ou no time titular ou pelo menos entre os relacionados. E o Zé Ricardo, né, que lançou jogadores importantes hoje do futebol mundial, ele falou porque ele tem convicção de que o menino, nesse momento, não acrescentaria nada. Exatamente. Ele pode ter falado nesse sentido. E aí, como ele é cobrado, ele tinha que falar. Também, se ele não fala, também a gente fala, mas ele não fala nada, aí fica complicado pro técnico também, né? Diga lá, Xará. Só pra dar um ponto aqui que eu acho que pode valer também, pra mim, pelo menos não entra na minha cabeça pra mim é uma falta de critério. Sim. Ele que começou com o Wesley, por exemplo, pra pegar o caso do Wesley especificamente, ele começou trabalhando com o Wesley foi o titular dele nos 4, 5 primeiros jogos e no último jogo contra o Internacional ele fez 4 substituições só, parou 3 vezes, mas só com 4 substituições. O Wesley nem experimentado foi. Então, ele era titular do Zé Ricardo no início do trabalho e nem entrou em campo. Se tivesse machucado, cansado, até entenderia, mas não tinha nada disso. Isso pra mim é uma falta de critério. Olha, e pra mim a falta de critério e a confusão aí já estão desde que o Zé Ricardo chegou. Né? Porque a gente vê algumas alterações, algumas permanências no time, algumas oportunidades e mais oportunidades e mais oportunidades que sinceramente eu não sei porque o que o jogador fez para merecer tanta oportunidade. Eu tô falando dessa lista de relacionados, eu tô esperando ver a lista para entender mais ou menos o que o Zé Ricardo, bom, não sei também se a lista de relacionados se vai ser dentro dos titulares, mas dentro da lista de relacionados a gente consegue entender mais ou menos o que ele vai querer fazer no jogo de sábado, né? Eu espero que o Fernando esteja lá. Eu sinceramente, eu acho que passou da hora do Fernando. O Fernando vai ser a solução de todos os problemas, vai resolver tudo no Cruzeiro? Não sei. Pode ser? Pode não ser? Pode. Agora, pelo menos ter uma oportunidade. Eu tô falando isso, tem rodadas aí pra trás. Não é de agora, não. O Robert entrou aí nos 2 últimos jogos e contra o Internacional ele mudou a cara do ataque do Cruzeiro. Então, por que não o Robert? Por que não o Fernando também? Por que não o Japa? Por que não a garotada? É isso que nós estamos tentando que o Zé Ricardo faça e trabalhe como ele sabe fazer, que é trabalhar com a garotada, né? Justamente. Algum outro detalhe, Rafa, pra gente fechar essa parte do Cruzeiro aqui no programa? Pra fechar então, fala da arbitragem. Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, árbitro FIFA, apita o jogo de sábado, Curitiba e Cruzeiro, na Vila Capanema. Ele apitou 2 jogos do Cruzeiro, 2 jogos 3-0. O Bragantino contra o Bragantino no Abichedi, 3-0 pro Cruzeiro, 3-0 pro Cruzeiro também na estreia do Zé Ricardo, o jogo contra o Santos. O Seabra falou de Salvador da Pátria, só pra pontuar. Não acho, longe disso, tá? Pelo amor de Deus, que o Wesley é salvador da pátria. Até acho que o Arthur tá melhor que ele. Não quero que o Wesley seja titular. Aliás, eu não tenho que querer nada, né? Quem tem que querer é o Zé Ricardo. Eu não acho que ele deveria ser titular, não. A questão é só pra mim a falta de critério que eu pontuei aqui. Samuca, algum outro detalhe, meu velho? Não, só aguardar. O Cruzeiro viaja hoje à noite, amanhã fecha essa preparação lá no CT do Caju e todo mundo na expectativa aí por essa lista dos relacionados, viu, Rafa? Vamos aguardar, às vezes ela aparece até dentro da nossa transmissão aqui do jogo do Atlético e o Rafa Nobre pode trazer os detalhes pra gente. Você vai pra Curitiba, Samuca? Vou amanhã tô lá, amanhã é o programa de lá. Show de bola então, meu velho, te aguardo aqui em O Tempo Esportes, um abraço pra você e até amanhã. Leva o casaco, hein, Samuca? Valeu, tá bom, tamo junto.